Nunca sei quando isso aqui tá online, mas uma hora aparece o botãozinho de online. Parece que já... E aí, galera, beleza? Agora estamos online. E aí, galera? Estamos hoje continuando aquela saga lá de Jesus Samaritana. A gente... Seja bem-vindo, Cecília! Já o pequeno Theo tá aí, né? Pra honra e glória do nosso Jesus Cristo. Forte abraço aí pra você, pro esposo, pro pequeno também. Seja bem-vindo, Lucas! Só para que Deus é bom, é o que importa. Deixa eu só botar o título aqui pra galera que chegar depois não esquecer, não saber, né, do que está se tratando aqui. Ó, seguinte. Vamos continuar. Seja bem-vindo dos Santos. Só bora que Deus é bom, é o que importa. Então, Jesus lá atrás, ele chega vixe. Gente, agora foi bem bacana. Esqueci o nome da cidade. Jesus chega em Samaria. E ele começa a conversar com aquela mulher e tem todo aquele diálogo que talvez seja um dos diálogos mais incríveis da Nova Aliança. Seja bem-vinda, Nana! Talvez seja um dos diálogos mais incríveis da Nova Aliança. E justamente os discípulos saem e vão para a cidade. Jesus fala, vamos lá comprar comida. Seja bem-vindo, Victor! Forte abraço para você e para a esposa. E aí o discípulo fala assim, olha, seja bem-vindo. O discípulo fala assim, olha, fica de boa lá. Jesus fala para os discípulos, fica de boa lá, vai lá comprar alguma coisa. E é o tempo que eu converso aqui com ela. Eles nem tinham visto ela chegar. E aí quando de repente os discípulos voltam para onde Jesus estava. E Jesus fala assim, olha, você tá vendo os campos? Então, tá tudo preparado. Vocês não plantaram essa galera, mas já foi plantado o reino. Antes de vocês virem. Antes da gente chegar aqui, já foi plantado o evangelho. E aí justamente aqui a gente está nessa saída. Jesus ele sai ali de Samaria e justamente está indo ali para Galileia. E aí que a parada começa. Depois de 2 dias que ele passou em Samaria. Aqui, versículo 45. Capítulo 4, versículo 45. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhes boas-vindas. Eles tinham visto tudo que Jesus fizera em Jerusalém, por a ocasião da festa da Páscoa, pois também havia estado lá. Lembra lá atrás, na Antiga Aliança, quando Deus estabeleceu que a gente tivesse 7 festas por ano? Então, os judeus eles continuaram seguindo essa tradição. E a festa da Páscoa era celebrada ali por todo o povo. Era uma festa que realmente as pessoas se juntavam mesmo para fazer. Por isso que conheceram Jesus. Continuando, versículo 46. Mais uma vez ele, Jesus, visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Cafarnaum para Galileia é longe, não é tipo perto, são alguns quilômetros de distância. Mas Jesus ele estava ali e tinha um propósito. E aí que tá o lance. Quem lembra lá atrás do primeiro milagre de Jesus? Exatamente, transformar água em vinho. Aí que tá a parada. Lá atrás, ele fez isso na Galileia. Ele voltou para Galileia. Vamos continuar. Versículo 47. Quando ele, o oficial, ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, onde ele estava com a Samaritana, procurou-lhe e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Então, uma parada aqui que é bem interessante. Em Salmos 46, 1 diz assim, ó. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade, na angústia, na aflição. Talvez, a gente não sabe, talvez o oficial, ele não fosse ali, não seguisse a lei do Senhor, não conhecesse a lei do Senhor. Provavelmente ele não conhecia, por ele ser um oficial romano. Mas tem uma parada. Ele entendia quem Jesus era. Ele entendia qual o propósito de Jesus. Ele entendia que Jesus tinha algo muito além a ser feito. Então, ele seguiu esse princípio. É aquela questão, a gente vive num mundo que, se os princípios forem seguidos, seja bem-vinda, Letícia! Se os princípios forem seguidos, os resultados vão chegar naquele ponto. E era exatamente o que o oficial fazia. Ele estava seguindo os princípios, ele sabia quem Jesus era, pelo menos de ouvir falar, ou até de ter visto Jesus, não importa. Mas ele sabia que Jesus tinha algo especial para ele e para o filho dele. Vamos continuar. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O que acontece?
Jesus, ele estava fazendo aquilo que Deus estava fazendo lá atrás, lá no deserto. Aqueles 12 sinais que o Senhor fez através da vida do rei lá do Egito, o faraó, aqueles 12 sinais só foram nada mais nada menos para mostrar a grandiosidade de Deus, para mostrar a sua soberania, para mostrar que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E assim como lá atrás Deus deu sinais, Jesus também, por ser filho de Deus, Ele também ia dar sinais de quem Ele é. E aqui a parada começa. Seja bem-vinda, Camila! Aqui a parada começa, versículo 48. Disse-lhe Jesus: se vocês não... Números 14, versículo 11. E o Senhor Deus disse a Moisés. Isso aqui é lá atrás, quando o povo ainda estava no deserto. O Senhor Deus disse a Moisés: até quando este povo me desprezará? Até quando se recusará em crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio deles? Eu nem preciso dizer de todos os sinais que Deus usou o faraó para poder trazer essa terra. São vários, são diversos. E talvez um dos maiores dele tenha sido abrir o mar para o povo dele passar com os pés secos. Isso é maravilhoso. Mas Deus, no meio do deserto, Deus estava continuando mostrando seus sinais, mostrando quem Ele era e o que Ele estava fazendo no meio do povo. E aí que está a parada. Jesus, Ele também estava mostrando sinais, para justamente mostrar que, assim como o Pai trabalhou, eu também continuo trabalhando. Assim como ele operou no passado, eu continuo operando. Então assim, presta atenção. Quem vê a mim, vê ao Pai. E se o Pai manifestou sinais, eu também vou manifestar. E aí que está o ponto. Em Daniel 6, 27 também diz assim, ó: o Altíssimo Deus livra e salva. Só Ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Deus que livrou Daniel do poder dos leões selvagens. Lembra lá atrás, Daniel, quando estava na cova dos leões? Então, óbvio que, né, os leões queriam comer Daniel. Isso era... acho que é meio evidente, né? Para e pensa, já viu o tamanho do leão? Leão de, sei lá, 1,40 m mais ou menos. Ele simplesmente passou alguns dias sem comer e daí ele vê um pedaço de carne ali na frente dele. Claro que ele, né, vai querer comer. Foi o que não aconteceu com Daniel. Daniel foi jogado lá na cova dos leões justamente por ser fiel ao Senhor, fiel à lei do Senhor, fiel àquilo que o Senhor ensinou. Foi fiel a Deus em todo momento. E aí que tá. Os leões foram lá e fecharam a boca. Isso é um sinal maravilhoso. Isso nunca aconteceu e nem depois disso aconteceu. Isso é realmente a manifestação de Deus. Mas aí que tá. Jesus, por ser filho de Deus e Todo-Poderoso, ele também estava mostrando milagres. Vamos continuar. Versículo 49. O oficial do rei disse: Senhor, venha antes que meu filho morra. Tipo assim, o cara tá preocupado, tá ligado? Meu filho, eu saí de casa, vi meu filho lá morrendo. Velho, deixa eu ir atrás do mestre, porque eu sei que ele resolve. Já tentei de tudo, já fiz de tudo, não resolveu, então bora atrás de Jesus que ele resolve a parada. Melhor lugar. Salmos 40, versículo 17 diz assim, ó: quanto a mim, sou um pobre e necessitado. O Senhor, contudo, pensa em mim. Tu és o meu amparo e meu libertador. Não tarde mais, ó Eterno, Deus meu. Davi, ele tinha certeza quem Deus é. Davi, ele tinha certeza em quem ele podia recorrer. Davi, ele tinha certeza que houvesse o que acontecesse, não tinha problema nenhum. Deus estava com ele. Deus ia salvar ele. Deus ia libertar ele. Deus ia trazer a glória dele sobre a terra e acabou. Ia resolver toda a situação. E aí que tá. O oficial, ele tinha esse entendimento. Isso é maravilhoso. Porque talvez um homem ímpio entendeu a soberania do Senhor através de Cristo. Isso é absurdo. Talvez ele tenha entendido mais. Talvez ele tenha entendido mais do que nós mesmos. Vixe, gente, é o seguinte. O computador travou aqui. Peraí, vamos agora pegar o celular. Não tem esse negócio não. Trava de um lado, mas a gente continua do outro. Então em versículo 50, né? Versículo 50. Ó. Eu nem marco muito, né? Vamos continuar. Versículo 50. Jesus respondeu. Aqui a resposta de Jesus é oficial. Pode ir. O seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Tipo assim, não tem essa. Jesus falou, tá falado. Não tem dúvida, não tem medo, não tem
Não tem uma parada diferente. A gente não pode fazer igual a Pedro, olhar para o mal, olhar para a tempestade. Não, deixa a parada. Jesus falou, tá falado. E justamente o oficial confiou nisso. Em 1 Reis 17, essa parada é muito braba. Vou falar aqui rapidinho essa parte de 1 Reis, depois eu falo o contexto, que a gente vai entender a parada melhor. O negócio aqui é bem terrível. 1 Reis 17. Elias, porém, assegurou-lhes: não temas, vai, faz como eu te disse. Mas primeiro para mim faz um bolo pequeno e traz aqui. Depois fará para ti e para seu filho. Seja bem-vindo, Léo! O que acontece? Naquela época, Israel estava passando por pecados terríveis. Israel estava realmente muito distante de Deus. E o que Deus falou? Deus falou assim para Elias: Elias, vai lá e fala para não chover. E não vai chover por 3 anos, o tempo que você falar. E de fato não choveu por 3 anos, o tempo que Elias falou que não ia chover. E aí Deus pega Elias e manda Elias para ir para o meio ali de um deserto, na margem do Rio Jordão. E você vê que parada louca, né? Só abrindo um parêntese aqui, às vezes esse mundo ele nos condicionou, digamos assim, para achar que riqueza é dinheiro. Tipo, aqui que a parada vai ficar louca. Porque Elias era um homem que era extremamente abençoado por Deus. De manhã, os corvos vinham e davam comida para ele. Davam carne e davam pão para ele comer. E ele bebia água do Rio Jordão. Tipo assim, Deus cuidava dele, dava tudo que ele precisava. Seja bem-vindo a Bia! E o que acontece? Assim como João Batista também, ficava lá no meio do deserto, comia gafanhoto, comia mel. Tipo, eu nunca comi gafanhoto, mas sei lá, deve ser bom, né? Se Deus dava pra Elias, então deve ser maravilhoso. Mas olha que parada, Deus sustentava eles. Em Salmo, justamente, ele diz que aquilo que Deus é o nosso pastor e ele cuida de nós. E cuida de nós em todo tempo, em todo momento. Em todas as nossas necessidades. Então assim, olha que coisa absurda. Só para tirar essa visão de dinheiro e prosperidade, Jesus foi o cara mais próspero que já pisou na face dessa terra. Ele não tinha nem lugar onde botar a cabeça. Ele não tinha nem teto. Ele não tinha nem comida. Tipo assim... Enfim. Mas o que acontece? Elias estava nessa situação. Deus estava cuidando dele ali no deserto. E ele todo dia tinha lá, via os corvos e dava carne para ele comer e dava pão para ele comer. Olha que coisa maravilhosa. E bebia água ali do Rio Jordão. E ali estava com o Senhor, naquela alegria. E aí de repente Deus fala assim para Elias: Elias, ó, o rio vai secar. Você vai ter que ir para Serepta. E lá você vai encontrar uma viúva. O que acontece? Infelizmente, naquela época, as mulheres, elas não podiam trabalhar. Fazia parte da cultura. Elas tinham que cuidar dos filhos, tinham que cuidar da casa. E quando a mulher não tinha filhos, ou os filhos eram pequenos, ou algo nesse sentido, ela ficava sem cuidado nenhum. Isso é um absurdo. Mas aí que tá. Deus, ele cuidava de todo mundo. Deus cuida de todo mundo. Ele justamente mandou Elias para cuidar dessa viúva em Serepta. E aí simplesmente, quando... Valeu, irmão, por honra e glória do nosso Jesus Cristo. E aí simplesmente quando ele chega na porta de Serepta, ele encontra essa viúva. E ele fala assim: olha, seguinte, Deus me mandou até aqui e foi você que ele me falou. Vai lá para sua casa, seja bem-vindo, professor! E o que acontece? Deus, ele vai mandar, ele tá me mandando para você me alimentar. Vai lá, faz um pão para mim, que eu tô com fome. E pronto, tá tudo certo. E traz para mim aqui para eu comer. E simplesmente ela fala assim: olha, é o seguinte, o azeite já tá acabando. Eu tô pegando aqui lenha para eu fazer um bolo para meu filho e para mim. E depois a gente morrer. E aí simplesmente Elias fala assim: olha, é o seguinte, presta atenção. Foi Deus que me mandou. Então vai lá, faz o bolo pra mim. Eu tô com fome. Faz o bolo pra mim, me traz aqui. E depois o que sobrar você faz pra você e pro seu filho. Olha que loucura. Eu não teria essa fé. Você teria? Eu não sei, eu acho que talvez sim, talvez não. Seja bem-vindo, Davi. Mas o que acontece? Ela teve fé. Seja bem-vindo, Rave. Ela teve fé, tá ligado? E ela foi lá e fez o bolo. Fez o bolo pra ele com o restinho da farinha que tinha e com o restinho do azeite que tinha.
E aí simplesmente ele vai lá e come e fala assim, ó, seguinte, o azeite da botija não vai acabar. E a farinha da panela também não vai acabar. Por quê? Porque você fez algo pra mim e não foi pra mim, foi pra aquele que me enviou. Então assim, olha que coisa absurda. No meio da pior crise de Israel, de um dos períodos mais complicados, mais tensos de Israel, o pior tinha sido lá atrás, na época do Egito, que o povo de Israel teve que descer para o Egito, ali os filhos de Jacó. E esse segundo momento de Elias foi o segundo pior momento de Israel. Mas aí que tá a parada. Deus cuidou dela, Deus cuidou da família dela, e Deus deu realmente a provisão para ela, para Elias e para a galera toda. Isso é absurdo, isso é incrível. Da mesma forma, o oficial, ele teve essa fé. Ele falou assim, olha, eu fiz o que tava na minha mão, o que tava na minha condição. Tipo assim, eu fui lá buscar a lenha, tá ligado? Fui lá sair pra poder buscar a lenha, pra poder comer e dar de comida pro meu filho. Mas não resolveu, eu sei que isso não dá. Mas eu sei quem pode resolver. Ele foi pro lugar certo. Assim como essa viúva, ele foi pro lugar certo, para aquele que o Senhor enviou. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Vamos pro versículo 51 e já estamos acabando. Estando ele ainda a caminho, o oficial romano. Estando ele a caminho de onde? De casa, de onde estava o filho dele. Seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que um menino estava vivo. Nossa, que coisa absurda. Imagina, para e pensa. Você é um pai, uma mãe. Você sai de casa, você não sabe se seu filho vai continuar vivo por, sei lá, mais 10 minutos. E aí você vai lá e fala com Jesus e fala, Jesus, é o seguinte, meu filho vai morrer, tá ligado? Me ajuda, porque só tem o Senhor pra me ajudar. E aí Jesus fala assim, pai, fica tranquilo, seu filho vai ficar vivo, não tem problema nenhum. Eu creio, você crê, e volta pra casa. Quando tá ainda voltando pra casa, simplesmente chega uma pessoa que trabalha com você e fala assim, olha, seu filho tá vivo. Nossa, coisa incrível. Que notícia maravilhosa. Quando ele perguntou que hora seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Olha que coisa absurda. Versículo 53. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus dissera, o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e toda a sua casa. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Ele creu e simplesmente com a palavra de Jesus, o menino foi curado lá no outro lado do mundo. É isso. A gente tem que crer nele. Ele já fez a parada por nós. Jesus disse que ia vir. Ele veio. Você é bem-vindo à Pro! Um abraço pra senhora, pro esposo, pra pequena. Tamo junto. Ótima semana em nome de Jesus. O que acontece? Jesus disse que ia vir lá atrás. Ele veio. Jesus disse que seria rejeitado pelos seus. Ele foi. Jesus disse que ele seria torturado até a morte. E ele foi. Jesus disse que ele ressuscitaria. Ele ressuscitou. Jesus disse que mandaria o Espírito Santo pra gente como nosso Consolador. E ele mandou. Tipo assim, Jesus falou, olha, eu vou voltar para buscar vocês. Só basta a gente aguardar. Literalmente. Só isso. Então assim, seja bem-vindo Trips. Então, seja bem-vindo Galaxy. Então da mesma forma que lá atrás o oficial confiou em Cristo e o seu filho foi curado, da mesma forma a gente também tem que confiar nele, que ele vai voltar para nos levar, para nos buscar. Da mesma forma que aquela viúva em Serepta também confiou, o Senhor foi lá e teve a providência. É bem-vinda Camila! E aí que tá. Em Salmos 33, 9 diz assim, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Jesus é o Filho de Deus. Ele fala da mesma forma que Deus. Ele e Deus é a mesma coisa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1. Lembra lá atrás, nossa primeira live? Então, a parada é essa. Assim como eles confiaram e viram a mão de Deus ali, a manifestação do Senhor naquele momento, da mesma forma a gente também tem que confiar. A gente tá... Isso aqui, estalar de dedos. Hoje a gente tá aqui, daqui a algum tempo a gente não vai mais estar.
Daqui, sem dúvida, daqui a 120 anos, nem eu nem você vamos estar aqui. A gente vai ter algum lugar. E aí que tá. A gente tem que aqui conhecer quem ele é. Para que, verdadeiramente, quando a gente chegue lá, ele seja o nosso advogado. Ele seja o nosso redentor. Vamos continuar. Salmos 107, 20. Diz assim, ó. Enviou a sua palavra para curá-los, para salvá-los da extinção. Esse Salmos é um salmo completamente messiânico. É justamente aquilo que Jesus vai fazer, é aquilo que Jesus acabou de fazer aqui. Jesus acabou de mandar sua palavra e um filho de um oficial foi salvo, foi liberto. Olha que coisa absurda. Salmos foi escrito há 2000 anos antes de Cristo. Jesus, ele justamente está falando aquilo, ele está fazendo aquilo que foi profetizado acerca dele, porque ele é o Messias, o Rei da Glória. Versículo 54. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou, depois que veio da Judéia para a Galiléia. O primeiro sinal miraculoso que Jesus realizou foi justamente lá no casamento. Quando ele estava lá e simplesmente a mãe dele chega assim e fala: olha, Jesus, acabou o vinho. Isso era algo muito difícil de acontecer, porque a galera que cuidava ali, o mestre de cerimônia, era um pessoal experiente nisso. Mas simplesmente ali Deus permitiu que aquilo acontecesse, para que a manifestação de quem Cristo é pudesse chegar. E ali foi justamente o segundo sinal de Jesus, a cura do filho do oficial. Esse é justamente João capítulo 4. Agora Deus permitiu, a gente vai para João capítulo 5. E aqui a parada começa a ficar legal porque Jesus vai para outra festa. Jesus gostava de uma festa, né? Por quê? Porque lá tinha galera. E lá ele ia mostrar quem ele é. Ia se revelar ao mundo. E justamente, se você chegou até aqui, foi bem rápido hoje, né? Se você chegou até aqui, se inscreve aqui, me segue, pra gente continuar seguindo essa história que mudou o mundo, mudou nosso calendário. E sem dúvida, vai mudar a eternidade nossa. Nossa vida sem Jesus, antes de Jesus. O dia mais importante é o dia que a gente nasceu. O segundo dia mais importante é o dia que a gente entende que Jesus, ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Ter Jesus como nosso Salvador é muito fácil, porque a gente sabe que a gente está indo para o inferno, a gente sabe que a condenação é certa, porque nós somos pecadores. Adão pecou. Seja bem-vindo, Felipe! Mas aí que tá, ter Jesus como Senhor, isso não é tão fácil não. Mas ó, sabe o que é importante? O importante é caminhar com Ele. É trazer Ele para tudo que a gente faz. Seja almoçando, eu ainda não almocei, vocês almoçaram? Seja almoçando, seja, sei lá, dormindo, seja acordando, seja trabalhando, seja fazendo qualquer parada. O importante é chamar Ele para estar com a gente. E na medida que o tempo passa, a gente começa a se alinhar com quem Ele é. Porque assim, Ele muda quem nós somos. Aquela questão, a gente lê a lei do Senhor, que a gente acabou de fazer aqui, e a gente recebe a sabedoria do Senhor. E quando a gente ora ao Senhor, a gente manda o nosso conhecimento para Ele. E aí fica nesse ciclo, a gente manda nosso conhecimento para Ele e Ele nos dá a sabedoria. Fica nessa, tipo assim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu te amo em nome de Jesus. Aí o que Ele faz? Ele, filho, eu que te amo mais, porque eu dei meu filho, eu dei tudo. Dei pra você, pra que você pudesse ser salvo. E a gente fala, nossa, que amor absurdo. Daí a gente fala, Senhor, eu te amo. E aí fica nessa, sabe? Eu te amo, Senhor. Ele fala, não, eu te amo mais. E, daí a gente fala, fica nessa. A parada é essa. Isso é de glória em glória. Gente, enquanto a gente tá aqui, a gente é pecador. Dentro de nós, o pecado habita. O pecado existe. Mas aí que tá. A gente tem uma leve escolha. E por que eu digo leve escolha? Porque tudo Ele já fez. Jesus, Ele já nos deu. Seja bem-vinda, Tereza! Jesus, Ele já nos deu um adversário completamente vencido. Agora é a gente que vai vencer. É a gente que vai escolher entre comer o fruto do paraíso ou não comer. A decisão está em nossas mãos. E a gente tem que tomar essa decisão todo dia. Mas aí que tá. Como é que a gente faz isso? Jesus, socorro. Eu preciso do Senhor. O Senhor é meu Salvador. Mas o Senhor também é meu Senhor. Então assim, que seja feita a tua vontade. Eu quero fazer isso. Eu tô com vontade de falar isso. Tô com vontade de pensar isso. Tô com vontade de tomar tal atitude. Mas eu sei que não agrada o Pai. Então, o Senhor Jesus é o meu Senhor. Então, quero seguir o Senhor. Respira fundo. Vira as costas pra isso e vai fazer outra parada.
E é isso, galera. Terminamos aqui. Se você chegou até aqui, se inscreve aí. Se tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, alguma parada que você queira contribuir, não tem dor de cabeça não, pode chamar aqui no direct. Se você estiver vendo, sei lá, no YouTube, se inscreve. Se estiver vendo no Instagram, segue aí. E só bora que Deus é bom, o que importa. A próxima live Deus vai mentindo vai ser João capítulo 5. Uma festa que Jesus vai mostrar muitas coisas maravilhosas e realmente mudar essa história. E é isso aí, galera. Só bora que Deus é bom, é o que importa.